Olá, pessoal, muito boa noite. Bom dia se você estiver assistindo essa live dias depois, ou boa tarde, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo essa live. Bom, tivemos mais um voto espetacular do ministro Dias Toffoli, desta vez dentro do processo da revisão da vida toda, o tema 1102. Como vocês já sabem, já estão acostumados, vamos esperar o pessoal entrar na live, vamos dar um minutinho aqui. Vou esperar alguém me confirmar se está tudo certinho com o som, com o áudio, com o vídeo. E nós hoje vamos analisar o voto espetacular do ministro Dias Toffoli, né? Um homem. Ai, ai, pessoal, eu ia cantar uma musiquinha aqui do Cristiano Ronaldo, né, da besta enjaulada, né? Mas o Toffoli parece que acordou, né? Saiu da jaula o monstro, né? Aquele ministro Dias Toffoli que nós estávamos aguardando ansiosamente, parece que acordou. Depois do voto sensacional na DI 2011, tivemos um voto espetacular. Oh, dona Ariana Portela, som ótimo. Muito obrigado, viu, dona Ariana? Dona Isilda Moraes, boa tarde. Som ótimo. Boa noite, dona Maria José. Pessoal que vai entrando na live, vai dando joinha, deixa aí a curtida, pessoal, porque hoje eu vou soltar os cachorros também, tá bom? Vai ser uma live aqui séria, como todas as lives, vamos analisar aqui juridicamente, mas eu também vou soltar os cachorros em cima de algumas pessoas, tá bom? Vai ser uma live também de desabafo. Pessoal, antes disso, eu vou, excepcionalmente, abrir 50 vagas para os aposentados que tiveram seus processos julgados improcedentes, tá bom? Que o juiz suspendeu, retirou a suspensão nacional, julgou improcedente, muitos já foram até para o arquivo. Eu vou abrir 50 vagas para vocês que querem ressuscitar o processo da revisão da vida toda. E é muito simples, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, já está na descrição do vídeo, vou também deixar fixado nos comentários. Você vai clicar, né, se você teve o processo ali julgado improcedente, foi para o arquivo, vai preencher aqui, olha só, com seu nome e seu WhatsApp, tá bom? Aqui é minha foto para você ver que sou eu mesmo. Em que data o seu processo foi arquivado ou julgado improcedente, aí você coloca. E você declara ter ciência, né, de que receberá a proposta de honorários por WhatsApp. E você envia a resposta, tá bom? 50 vagas somente, tá bom, pessoal? Porque muitos aposentados estão entrando em contato com o escritório desesperados. Então, eu resolvi, eu não estava mais pegando processos para ressuscitar e dá muito trabalho, né? A gente tem que parar tudo e fazer aqui, apresentar o recurso, enfim. Mas eu, excepcionalmente, eu vou abrir 50 vagas, certo? O pessoal já está entrando na live, tá bom? Vamos lá, certo? Objetivamente aqui, pessoal, deixa eu compartilhar aqui com vocês o site do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu até colocar os comentários de vocês aqui para aparecer do ladinho, né? Que aí fica até melhor. Hoje eu vou soltar os cachorros, viu, pessoal? Vai ser uma live aqui séria, mas eu também vou falar muitas coisas que estão aqui entaladas há muito tempo. Gente, eu estava tranquilo, hoje estava de boa, né, felizão ali com o pedido de destaque do ministro Edson Fachin. Eu acho que vocês estão também. Deixa eu melhorar essa luz aqui, para o vídeo ficar mais fluido. Pronto. Estava super tranquilo, super feliz, e eu, toda hora, né, eu estava acompanhando ali o tema 1102, que é a revisão da vida toda, e nada de nova movimentação. Observe, quando a revisão da vida toda começou o julgamento do tema 1102 no ambiente virtual, o Alexandre de Moraes já foi soltando o voto dele, né? E aí ele foi prontamente acompanhado ali pelo Zanin. Gilmar Mendes, no mesmo momento que votou no tema 1102, botou o voto dele lá também na ADI 2011, né? No mesmo momento. Para passar uma mensagem, né? Qual é a mensagem? Olha, tô acabando com tudo e tô sendo rápido. É essa a mensagem que eles querem passar. E aí a Carmen Lúcia foi lá e seguiu. Só que eles tomaram uma cacetada. Qual foi a cacetada? O pedido de destaque ali do ministro Edson Fachin. Fachin, muito inteligente, né, esperou todo mundo votar, né, viu ali o posicionamento de todo mundo e fez o pedido de destaque. De lá para cá, não sei se vocês perceberam, né, o julgamento está previsto para acabar amanhã. Não sei se vocês perceberam, simplesmente, né, tudo esfriou dentro do tema 1102, que é a revisão da vida toda. Cadê o ímpeto de publicar aqui os votos acompanhando o Alexandre de Moraes? Foi um balde de água geladíssima, né, o pedido de destaque do ministro Edson Fachin. E hoje, né, olha só, vocês já estão vendo ali do lado,
divirjo do relator, ministro Dias Toffoli. Então, assim, o Toffoli, e é o que é mais incrível, o Toffoli é contrário à revisão da vida toda. O Toffoli não é favorável. Se você perguntar hoje, ministro, você concorda, né, com a tese da revisão da vida toda? Ele vai dizer não. Né? Inclusive, todos os meus votos foram contrários. Só que o Toffoli, ele resolveu simplesmente respeitar as regras do jogo. Ele resolveu respeitar a Constituição, ele reconheceu qual é o papel do Supremo Tribunal Federal, reconheceu qual é o seu papel enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele refletiu, né, e disse assim, bom, eu não preciso, né, burlar o sistema, eu não preciso caminhar à margem do direito. A revisão da vida toda já morreu. É importante que a gente tenha essa consciência. Morreu com a publicação da ata de julgamento da DI 2111. 5 de abril de 2024 para cá, ninguém pode fazer cálculo, novos cálculos, e dar entrada numa nova ação da revisão da vida toda. E o Toffoli, finalmente, né, ele percebeu, bom, a revisão da vida toda morreu, só que, poxa, nós tínhamos ali jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal durante anos. Sentenças extremamente bem fundamentadas. Né? E quando muitos aposentados estão aqui na live e não me deixam mentir, né? Principalmente os que tiveram processos julgados improcedentes e enviados para o arquivo, né? Que me mostraram prints de mensagens, áudios, né, dos advogados falando, olha, acabou a revisão da vida toda. Né? Se o cara está gravando vídeo lá no YouTube é porque ele não sabe de nada. Pessoal, olha só, esses advogados aí, e muita gente aqui, muito canal no YouTube, está torcendo para você perder. Eu já vi até comentário aqui de gente besta, né? Mas hoje eu vou soltar os cachorros, né? Os bocós ficam dizendo, não vai vencer não, você só está gravando por views, por like. Eu quero que se exploda views e likes, meu amigo. Eu gravo isso daqui porque eu tenho uma postura do início ao fim, eu não mudo. Nós tivemos aqui com 0,00001% a revisão da vida toda praticamente morta. E eu mantive a mesma postura até o final. Certo? Lógico, a gente ainda não tem maioria, mas eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui há anos, desde que eu entrei aqui no YouTube. Eu vou continuar defendendo com unhas e dentes. E quando eu boto, né, a capa, vocês viram a capa que eu criei aí, né? Passei um tempo hoje aqui na inteligência artificial para criar essa capa. Quando eu boto a escolinha do professor Dias Toffoli, né, e ele dando aula, porque o voto dele, que nós vamos analisar daqui a pouquinho, é uma aula de direito, é uma aula de respeito, de bom senso, certo? E foi isso que eu defendi desde o início, nos piores momentos, né, e agora, quando o cenário começa a virar a favor do aposentado. Agora eu quero que você tenha consciência, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, né, você que está aqui na live, os seus advogados, né, que abandonaram a revisão da vida toda, em muitos canais aqui no YouTube querem que você perca. Então você precisa se blindar energeticamente, fazer suas orações se você tem religião. Se você não tem, peça ao universo. Não interessa, mas você precisa fazer um pensamento positivo, porque tem muita gente hoje querendo que dê tudo errado. Para quê? Né, para eles pagarem, né, dos sabichões. E no final, né, eles dizendo assim, tá vendo lá que não ia dar em nada? Né, que eu tinha razão em não propor o recurso? Então você tem que ter esta exata consciência, tá bom? Mas o cenário mudou. E vamos ver aqui agora, deixa eu colocar aqui na tela, o voto do ministro Dias Toffoli, tá bom? E ainda vou soltar os cachorros hoje. Calma que eu vou soltar os cachorros. Hoje é live desabafo também. Pessoal, e olha só, antes de eu analisar aqui o voto do Toffoli, deixa eu fazer um agradecimento aqui para vocês. Deixa eu botar aqui até maiorzinho. Olha só, deixa eu pegar aqui, ó. Esta plaquinha aqui, pessoal, não sei se vai focar. Pronto. Foi o YouTube que mandou, certo? Para mim. Graças a vocês. Né? O canal aqui atingiu mais de 100 mil inscritos. Eu nunca pensei na vida, né, que eu teria 100 mil inscritos. E isso tudo, né, é graças a vocês. E ao trabalho que a gente faz aqui, um trabalho sério. Tá bom? Então, eu fico muito feliz, né, e agradecido pelo reconhecimento, né, do YouTube e principalmente, né, porque a gente está contribuindo para uma luta, né, muito importante. Então, só queria deixar registrado aqui o agradecimento, tá bom? Deixa eu colocar a plaquinha lá de volta.
Pronto, feito este agradecimento, vamos para o voto do ministro Dias Toffoli, que é uma aula, né? Escolinha do professor Toffoli. Espero que os alunos ali, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Isanin, aprendam, né, com a escolinha do professor Toffoli. Vamos lá. Só nos pontos principais, né? Cara, finalmente o Toffoli acordou. Trata-se de... Pessoal, isso aqui é tema 1102, viu? O primeiro voto espetacular lá na ADI 2011 e agora voto espetacular aqui na revisão da vida toda. Por isso que eu falei para vocês, cara, eu não quero pedido de vistas na revisão da vida toda. É muito melhor do que um pedido de vistas, né? Foi o Toffoli abrir uma divergência também na revisão da vida toda. Agora, olha só, antes da gente analisar aqui, duas coisas importantes. Deixa eu até vir para cá. Duas coisas importantes. A gente vai falar sobre modulação dentro da DI 2111 no plenário físico. E agora nós temos uma divergência, né, que também traz a ampliação da modulação de efeitos no tema 1102. E assim, o passo natural agora, o que eu quero que aconteça, né, é o pedido de destaque no tema 1102. Por quê? A gente vai reunir, né, o FAQIM tende a reunir os dois processos, a DI 2111 e tema 1102, e colocar no mesmo dia, no mesmo momento, para julgar as duas coisas. E nos dois julgamentos, né, nós temos ali a proposição do Toffoli apenas para incluir, né, o item C, né, a ampliação da modulação de efeitos. Tá bom? Olha só que coisa sensacional. Como tudo mudou. Tudo mudou. Taxa de embargos de declaração, né, o embargante ele faz um resuminho aqui. E olha só, ele vai falar mais uma vez sobre o overruling, né, a superação de precedente qualificado, certo? Ele vai fazer um breve histórico aqui do caso, que eu não vou ler, para a live não ficar muito grande. Né? E a aqui tem um erro, né? CNTM, né? Confederação Nacional dos Trabalhadores. Então, sempre tem um errinho aqui, quase que eu escorreguei nessa casca de banana. Não é CNMT, é CNTM, né? Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Opôs sucessivos embargos de declaração contra essa decisão. Em 10 de abril de 2025, o plenário acolheu pontualmente os segundos embargos para modular os efeitos da decisão de mérito, da ADI 2111, nos seguintes termos. Eu estou vendo aqui que vocês estão comentando sobre a capa, né, que eu fiz, os alunos. Pessoal, eu levei um tempo para fazer essa capa, né, escolhendo o professor Toffoli. Mas eu tenho esse jeito, pessoal, que é sério, mas também traz uma pegada lúdica. Né? Vão comentando aí, deixa o like, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha essa live, né? Mas a escolinha do professor Toffoli ficou demais, cara. Ai, meu Deus do céu. Eu adoro fazer isso daqui, pessoal. Mas vamos lá. Modulação, né, nos moldes que a gente já conhece, e foi o Toffoli que propôs, certo? Em 26 de novembro de 2025, com o objetivo de adequar a decisão do tema de repercussão geral 1102 ao que foi decidido no mérito da DI 2111, o plenário acolheu com efeitos infringentes os embargos de declaração opostos nestes autos, fixando-se a tese que reproduz o que decidido naquelas ações diretas, inclusive no tocante à modulação realizada. Então ele está falando, né, que o Xandão simplesmente propôs anular tudo que já tinha sido decidido na revisão da vida toda, para aplicar dentro do tema 1102 o que for decidido lá na DI 2011. Foi isso que Alexandre de Moraes fez. Pessoal, isso daqui é muito importante, viu? Muito importante. Já já eu vou fazer meus comentários. E aí o Toffoli, ele abre um ponto exclusivo. Deixa eu ampliar aqui, ó. Modulação de efeitos. Ponto 3. Tudo que eu sempre cobrei. E eu falava para vocês, olha, o STF corre de escrever. Eles não escrevem assim, modulação de efeitos, porque no dia que eles escreverem, eles serão obrigados a modular. Então eles estão fingindo, né, que não existe modulação. Mas finalmente, né, eu pensei que eu ia morrer e não iria ver isso daqui. Graças a Deus que isso daqui está acontecendo. A decisão de mérito da DI 2111, proferida em março de 2024, representou uma mudança de entendimento, overruling, em relação ao que foi decidido no julgamento do mérito
do presente recurso extraordinário. Mesmo antes do julgamento do tema de repercussão geral, o Superior Tribunal de Justiça, em novembro de 2019, afirmara o direito de opção pela regra mais favorável no julgamento do tema repetitivo 999. Com o julgamento deste tema, e apenas a partir dele, os segurados que ingressaram no regime geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876 de 99, criaram legítima expectativa de ter os seus benefícios calculados com base na regra mais favorável, que, mais uma vez, eu vou explicar a questão do 16 de dezembro de 2019. Tem muitas pessoas falando aí na internet que, se você entrou no dia 15 de dezembro de 2019, você não tem direito, porque o Toffoli falou que é a partir de 16 de dezembro. Não é assim. Da mesma maneira, pessoal, eu não gosto de... Mas, assim, o único canal, aqui vocês estão de prova, que falou que a data parâmetro seria 5 de abril de 2024 e não 21 de março de 2024 foi este canal aqui. Eu li petições da doutora Gisele, que estão no processo. Outros canais estavam repetindo, não, a modulação é antes de 21 de março, né, de 2024. E eu falava, olha, respeito, entendo as opiniões, mas a data paradigma, né, o parâmetro é 5 de abril de 2024. Eu mantive minha linha e veio aí a linha do ministro Dias Toffoli. Então, eu vou manter a linha aqui de que é o seguinte, é lógico e racional. Se você entrou antes de 16 de dezembro de 2019, só que o seu processo está vivo, ele não morreu, é lógico que os efeitos do tema 999 do STJ e do 1102, né, vão proteger o seu direito. O que o Toffoli está trazendo aqui é o seguinte, olha, a data paradigma é 16 de dezembro de 2019. Se você entrou em 2016, seu processo morreu, não cabe mais recurso, acabou o prazo da ação rescisória, você não vai se beneficiar. É isso que ele está trazendo. Eu vou insistir neste posicionamento. Então, lógico, pessoal, você deu entrada em fevereiro de 2019, seu processo está vivo, cabe recurso, você vai ter direito. É uma coisa tão óbvia, né, tão óbvia. Se a gente sabe, né, que a publicação da ata de julgamento dos tribunais superiores, ela não precisa de trânsito em julgado para produzir efeitos, né, mesmo que você tenha entrado ali em 2018, que seja, né, mas o seu processo ficou vivo, ficou vivo. Aí entrou na esfera de proteção do tema do STJ. Lógico que vai produzir efeitos para você, porque sua ação está viva. Vou manter meu posicionamento, tá bom? Isso é lógico e racional também. O Superior Tribunal de Justiça é a Corte Superior do país responsável por unificar a interpretação acerca da legislação federal. Suas decisões na sistemática dos repetitivos têm efeito vinculante, devendo ser observada pelos juízes e tribunais do país. Meu Deus, olha, coerência com o direito. Que coisa boa, hein? Que coisa boa. Ai, Jesus. Portanto, não obstante a existência de eventuais pronunciamentos judiciais anteriores no sentido do direito de opção, somente a partir da decisão do STJ restou configurada a legítima expectativa quanto à chamada revisão da vida toda. Claro, antes, né, do STJ dar a decisão, caía para um juiz que era favorável. Aí você tinha uma sentença de procedência. Mas tinha outro juiz, né, que não era favorável à tese e dava uma sentença de improcedência. O que o Toffoli está dizendo é, meu amigo, né, os juízes só ficaram obrigados a seguir o entendimento favorável a partir da publicação da ata de julgamento do tema 999. É isso que ele está falando. Posteriormente, no primeiro julgamento do tema de repercussão geral, essa expectativa foi revalidada, não obstante a posterior reforma da tese em embargos de declaração. Nesse quadro, em função do efeito vinculante conferido às decisões de repercussão geral e de repetitivos, juízes e tribunais do país vinham reconhecendo o direito dos segurados do INSS à revisão da vida toda. Havia importante base jurídica formada em julgados das mais altas cortes do país a favor dos segurados. Inúmeros segurados do INSS confiaram seriamente naquelas teses, bem como na manutenção dessas orientações. As expectativas desses segurados vieram a ser frustradas somente com o julgamento do mérito da DI 2111, né, o qual sobrepujou a primeira tese, que vinha vigorando por 1 ano e 3 meses. Mais uma vez, isso daqui eu gosto bastante.
né? Porque o Toffoli, ele traz o lapso temporal. Ele está falando, olha, durante muitos anos, a jurisprudência era totalmente favorável. Então a gente tem que preservar o direito, é uma coisa simples. Eu sempre falei que revisão da vida toda, ela não era complexa de se entender, é simples de se entender, né? O que faltava era o quê? Bom senso. No julgamento dos segundos embargos de declaração na DI 2111, o plenário deu um passo significativo ao assegurar, a partir do que propus em meu voto, então ele está chamando a responsabilidade aqui. Está falando, olha, a modulação que está sendo aplicada, né, eu, Dias Toffoli, que propus. Né? Toffoli está dando aula, está doutrinando aqui. Então, nós já sabemos, né, sobre a irrepetibilidade dos valores e a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais. Mais uma vez, ele traz este trechinho aqui que eu acho fantástico. No entanto, entendo que precisamos dar um passo adiante. Precisamos ter em conta o perfil das pessoas atingidas pela mudança de entendimento do tribunal. Pessoas idosas, de baixa renda, trabalhadores rurais, pensionistas em situação de vulnerabilidade econômica e suas respectivas famílias. Olha só, pessoal, a importância também da participação de todos vocês, no sentido de enviar e-mails, né? Eu fiz a convocação, vocês atenderam, eu passei os e-mails dos ministros, vocês enviaram mais de 1.200 e-mails. A nossa luta agora vai ser para enviar e-mails para os outros ministros, né? Principalmente os que são contrários, seu Gilmar Mendes, Zanin, seu Alexandre de Moraes também, Carmen Lúcia, Nunes Marques, tá bom? A gente vai lotar a caixa de e-mails desses ministros. A gente vai incomodar, tá bom? Mas por um motivo justo. Recebo diariamente em meu gabinete e-mails de segurados, aposentados e pensionistas que ingressaram com ações judiciais, confiando legitimamente ter direito a optar pela incidência da norma mais benéfica no cálculo de seus benefícios, a partir do que foi definido pelo STF e pelo STJ. Essas pessoas que organizaram suas vidas financeiras com base nessa expectativa relatam dificuldade ou incapacidade de se reorganizar financeiramente após a alteração da jurisprudência. Então, olha só, ele traz aqui uns trechinhos copiados que eu não vou ler para não ficar muito longo. Nesse quadro, a segurança jurídica e o interesse social recomendam que o plenário resguarde a confiança legítima dessas pessoas, assegurando o direito de opção àqueles que ajuizaram ações no período entre a publicização do julgamento do tema repetitivo, certo? Em 16 de dezembro de 2019, e a data da publicação da ata de julgamento do mérito da DI 2111, em 5 de abril de 2024. O estabelecimento dessa janela temporal constitui critério objetivo capaz de promover o interesse social e resguardar a segurança jurídica, certo? Pelo exposto, na linha do que defendi recentemente na DI 2011, então ele faz um voto conectado, ele não simplesmente copiou e colou, né? Ele conectou os dois votos, cara. Isso daqui é muito importante, né? Então, quando eu coloco vitória total, é lógico que eu estou atraindo energia. Né? O STF contratou uma empresa pagando R$250 mil, pessoal, acho que é por mês, para a empresa monitorar tudo que se fala sobre o STF e sobre os ministros nas redes sociais, principalmente YouTube. Então, quando eu gravo um vídeo desse, né, se a empresa estiver vendo, vai passar para o Alexandre de Moraes, vai passar para a Carmen Lúcia, vai ver os comentários de vocês, as reações positivas, né, vai ver que vocês se importam. E eu estou atraindo aqui, meu amigo, eu quero virar os votos. Né? É óbvio que eu sei. Aí teve um comentário, né, de um bobão, no início assim, não garante a vitória não, porque a gente precisa de não sei quantos votos, tal, não sei o quê. Eu sei, é lógico que eu sei disso, né, mas eu só trago aqui conteúdos e títulos e capas, meu amigo, que forcem a vitória, que forcem a mudança de voto. Né, para que um ministro desse bata o olho aqui e veja, poxa, rapaz, a galera tá elogiando o Dias Toffoli. Vou dar um voto também assim, vou mudar de voto. Né, porque eles querem entrar no mesmo barco que o Dias Toffoli está. Então, pelo amor de Deus, né, pessoal? A gente precisa ter estratégia. Né, precisa ter estratégia, trabalhar. Né, então, vamos lá. Ó. Cujo julgamento em sessão virtual foi interrompido por pedido de destaque do presidente, ministro Edson Fachin. Acolho parcialmente os embargos de declaração para ampliar a modulação realizada no julgamento dos primeiros embargos de declaração, assegurando o direito de opção àqueles que ajuizaram ações no período, né, entre a publicação ali do 999 e 5 de abril de 2024. Acrescento, portanto, um terceiro item à modulação para assegurar, e aqui é o item novo, né?
o direito de opção àqueles que ajuizaram ações no período, né, mais uma vez, 16 de dezembro de 2019, 5 de abril de 2024. Por fim, voto por manter. Aqui é importante também, hein? Olha só como ele deu realmente uma aula. Voto por manter o sobrestamento dos processos, ou seja, a suspensão dos processos até a finalização do julgamento acerca da modulação dos efeitos da referida tese nas ADIs 21, 11. Cara, isso daqui é muito importante. Por quê? Vários pedidos já foram feitos por Alexandre de Moraes, principalmente pela doutora Gisele. Deixa eu me colocar aqui do ladinho, pessoal, para melhorar agora. Pedidos no sentido de que, olha só, Xandão, determina aí novamente a suspensão nacional dos processos, porque os juízes, meu amigo, querem se livrar, querem bater meta do CNJ, para ganhar mais dinheiro, pessoal. Quando você bate meta, né, você fica ali bem na fita, né, com o CNJ e você ganha mais dinheiro. Então, assim, eles estão se livrando dos processos, né, retirando a suspensão nacional, porque o Alexandre de Moraes realmente determinou, né, o levantamento da suspensão, e tome improcedência e tome processo no arquivo. Então, assim, com este voto paradigma, lá na D2011 e agora a divergência no tema 1102, pedido de destaque lá, e provavelmente vai vir um pedido de destaque aqui, para a gente julgar as duas coisas ao mesmo tempo, é super importante, né, que o Alexandre de Moraes, como relator do tema 1102, determine a suspensão nacional dos processos. Certo? É muito importante. Porque os juízes não estão nem aí. Não estão nem aí. Eles estão passando o trator. Tá bom? Por isso que eu abri ali as 50 vagas. Se você teve o seu processo julgado improcedente, eu já fui para o arquivo, você clica no link, né, são 50 vagas só. Tá bom, pessoal? Então vamos aqui só rapidinho para a gente fechar tudo com chave de ouro. Deixa eu dar uma olhadinha no que vocês estão falando nos comentários. Boa noite, Deus os abençoe. Não será necessário um pedido de destaque? Na minha opinião, com certeza, viu, dona Lígia? Principalmente agora, depois deste voto sensacional do ministro Dias Toffoli. Tem que pedir destaque e tem que botar para julgar no mesmo dia. Agora, o cenário está totalmente favorável. Vai ser muito difícil o Alexandre de Moraes, ou o Gilmar Mendes, o Zanin, eles vão defender o quê? De forma contrária. Se o Toffoli traz ali o respeito, né, as pessoas idosas, doentes, trabalhadores rurais, pessoas vulneráveis, né, se o cara... Pessoal, o Toffoli trouxe a verdade, né, e você vai combater a verdade com a mentira? Então é por isso que está muito difícil para os ministros, né, que são contrários, não votarem, não acabarem aderindo à ampliação da modulação do Dias Toffoli. Tá bom? Pessoal, um abraço, estamos juntos, vamos ficar fazendo pensamento positivo, né? Porque tem muita gente aí. Eu disse que ia soltar os cachorros e nem soltei, mas tem muita gente aí torcendo para que dê tudo errado, né? E essas pessoas precisam ser combatidas. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Fui!